Olá, meus irmãos, meus amigos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus e um bom dia, um bom domingo. Estamos dando uma abertura de mais uma edição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 10, que tem por título O Ministério de Mestre ou Doutor. Nós estamos falando diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, na área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem como presidente deste grande campo o pastor Osival Pereira Xavier. Está conosco aqui para ministrar esta lição o pastor e professor Isidro, que inclusive ele vai orar conosco, dando abertura aos trabalhos propriamente dito. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, queridos, mais uma vez, é um prazer, como já disse o Silas, estarmos com vocês para juntos estudarmos a palavra de Deus. Oremos. Pai querido, pedimos a tua bênção, a tua orientação na ministração desta lição, neste dia abençoado. Usa, Pai, o conteúdo dessa lição para orientar, edificar, consolar e instruir, abrir o nosso entendimento para a prática do ensino de forma ampla, conforme a tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Antes de lermos o texto áureo e a verdade prática, nós vamos citar aqui onde se encontra a leitura básica do texto da lição de hoje. Nós temos aqui 3 livros, olha só. Então você tem que ser rápido na Bíblia se você não tiver revista. Mas se porventura não tivermos, escuta, né? Está lá assim, Mateus, primeiramente, Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29. Depois nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e apenas um versículo. Em seguida nós vamos para Romanos 12, versículos 6 e 7. E por último, Tiago 3:1. Foi difícil, né? Vou repetir. Vamos lá então. Mateus, anota no papelzinho que você vai vendo. Mateus 7, capítulo 7, versículos 28 e 29. Atos 13, versículo 1. Depois nós vamos para Romanos 12, versículos 6 e 7. E por último, Tiago 3, versículos 1. O pastor Isidro estará lendo o texto áureo e assim nós vamos dar sequência ao trabalho. Muito bem, o texto áureo, minhas irmãs e meus irmãos, se encontra no livro, ou na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 6 e 7, que diz: de modo que, tendo diferente dom, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Verdade prática diz: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Ok, Mateus capítulo 7, na leitura bíblica em classe, verso 28, diz: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Versículo 29 diz: porquanto os ensinavam com autoridade e não como os escribas. Atos 13:1 nos fala: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Agora Romanos 12, apenas o versículo 6, diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Agora Tiago 3:1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Muito bem. A lição de hoje, como é de praxe, se divide em 3 tópicos. O primeiro é Jesus, o mestre por excelência. O segundo tópico, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. E o terceiro tópico, a importância do dom ministerial de mestre. Professor Silas, qual é o objetivo geral da lição? Bem, o objetivo geral da lição é o seguinte: retratar a missão do ministério de mestre. Muito bem. E os específicos são 3. O primeiro é apresentar que Jesus, o mestre de Galileia, é mestre por excelência. 2, identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século. E o terceiro e último, apontar a importância do dom ministerial de ensinador na igreja local. Passemos agora
para a análise da lição, começando pela introdução. Professor Silas, é com o senhor. A introdução diz o seguinte: o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, culturas, em parênteses, teologia, filosofia, etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. E aí, professor Silas, alguma coisa a pastor, agregar? na verdade, olha só, há no mundo hoje uma multiplicidade de religiões, culturas, como citou aqui, né? Doutrinas diferenciadas, culturas relacionadas. Então, Deus prevendo, e Deus já sabia desse modo, concedeu à igreja mestres e doutores para melhor esclarecer e entender, e nós entendemos a palavra de Deus. Eles vão pesquisar dentro da palavra de Deus, tudo isso orientado pelo Espírito Santo, para diferenciar de outras doutrinas e doutrinas falsas. Né? Muito bem. Eu queria fazer uma observação, minhas irmãs, meus irmãos, ainda, para clarear as informações. Observe, o termo doutor, que está na revista, a revista Almeida Revista e Corrigida, e mestre, que se encontra em Almeida Revista Autorizada, como aparece em Efésios 4:11, o termo deriva-se do grego didáscalos, que significa instrutor, professor, educador, docente. Isto é, aquele que se dispõe a ensinar. Ok, Silas? Ok. Uma outra observação, Silas, que eu quero fazer ainda, que é importante já desde o início destacarmos. Aqui está falando de um dom ministerial. Dom ministerial. Aqui não está falando de habilidades naturais. Porque existe o professor que tem a habilidade natural, que com o tempo vai sendo trabalhada, aperfeiçoada, não é? Então, não é aqui... A lição de hoje vai tratar do dom ministerial para o obreiro, ok? Que, obviamente, está bem além de um dom natural. Não é isso, Silas? É verdade. E a lição começa falando do mestre por excelência. Quem é ele? Lógico, Jesus de Nazaré. Ele é o mestre por excelência. Eu vou ler aqui. 1.1, o mestre da Galileia, doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, conforme Mateus 4:23. Aí nós colocamos de vermelho. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, ele ensinava como quem tinha autoridade. E aí está agora de azul, a verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que o ouviam só tinham duas opções: amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transformava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Silas, é com você. Como o pastor Egídio falou nisso, os doutores e mestres, nesse caso aqui, que é um dom de Deus, eles vão ensinar na orientação do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo. Olha só, Jesus, por excelência, deu um grande exemplo de como age um ensinador, né? Me chama a atenção aqui a frase do comentarista, que colocou nesse ponto aqui, ó: seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados por amor às pessoas. Então, Jesus, por excelência, ele tinha um método próprio de ensinar, o conhecimento, o modo, a maneira de ensinar que ele introduziu. Faz muita diferença, né, professor? A maneira de ensinar. Então, Jesus soube fazer tudo isso e deu um exemplo como se deve comportar um mestre que recebe esse dom de Deus. Como o pastor Egídio bem frisou no início, é um dom, não é um conhecimento. O conhecimento secular, sim, é importantíssimo, mas aqui é um dom de Deus dado aos seus obreiros para esclarecer as Escrituras. Então, Jesus deu esse grande exemplo como é o mestre dos mestres por excelência. Isso, em todo, Sila, e minhas irmãs mesmo, em todos os evangelhos, 4, Jesus era comumente chamado de Rabi. Rabi quer dizer mestre superior. Não é? Em Mateus 4:23 está escrito que Jesus percorria toda a Galileia
E em Mateus está escrito que as multidões ficavam maravilhadas, né, impactadas com o seu ensino. Que mestre! Mestre esse que nós devemos seguir o seu exemplo. Verdade. Ele é o modelo, ele é o paradigma, né, de didática, de pedagogia, de ensino, de conteúdo. Muito bem, vimos aí o mestre da Galileia. Estamos falando de Jesus, o mestre por excelência. Primeiro vimos ele, o mestre da Galileia. Agora vejamos, né, o mestre divino. Silas, lê para nós, por favor. O mestre divino diz assim: em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, Isso. educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo. Isso. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. E aí, Silas, o que você diz aí? Pastor, na realidade, Jesus foi reconhecido até pelo religioso. Esse religioso fariseu, que os fariseus, sabe, ele tinha uma cultura muito grande religiosa, como dizer, uma cultura grandiosa, e ele sabia tudo sobre a religião, principalmente a religião judaica, as escrituras da época, tal, como fala aqui o texto. Então, ele chegou a dizer que Jesus era um mestre que não podia fazer aquilo sem desculpa, gente, a figura do Espírito Santo estar ao seu lado. Muito bem. Realmente ele reconheceu que Jesus era mestre do mestre. E da mesma forma hoje também, os nossos mestres, se não tiver a unção do Espírito Santo, não vai chamar atenção, como Jesus chamou a atenção desse fariseu aqui, reconhecer que Jesus realmente ensinava aquilo que vindo do Pai, assim como os mestres de hoje, doutores de hoje, devem ensinar, devem fazer sobre a proteção e a unção do Espírito Santo. Isso. Muito bem. Mestre divino, né? Como o Silas falou e leu aí. Então, Jesus, minhas irmãs e meus irmãos, é o modelo perfeito para quem é chamado para o ofício de professor, de ensinador, de docente, de educador, não é? Não existe um só princípio que Jesus não tenha ensinado, né? Ok? Ele foi um exímio em todos os sentidos. Por isso que ele é o mestre por excelência. Ok? O doutor Augusto Cury, um psicólogo, né, psicanalista, um grande psiquiatra, ele escreveu 4 livros sobre a pessoa de Jesus. O mestre dos mestres, o mestre por excelência, o mestre da vida, o mestre do amor. Aliás, 5, né? E o mestre inesquecível. Em todos esses escritos, o doutor Augusto Cury diz que ninguém falou como ele falou, ninguém ensinou como ele ensinou, ninguém viveu como ele viveu, ninguém mudou a história como ele mudou e tem mudado. Então ele é o nosso modelo, é o nosso paradigma, é o nosso exemplo maior de como ser um professor. Muito bem, e agora vejamos, né, 1.3, estamos falando Jesus, o mestre por excelência, o mestre da Galileia, vimos o mestre divino, agora o mestre da humildade. Em tudo Jesus foi exemplo. Eu vou ler aqui, Silas. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Isto está em João, Evangelho de São João, capítulo 3, verso 4 e 5. Aí nós colocamos de verde. Que cena chocante para os judeus. A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Era inimaginável um mestre, um doutor, encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas, isto é, pessoas simples, né? Jesus era o mestre e deu exemplo aos discípulos, exemplo de humildade. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus, aqui está um detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, não era mero discurso, mas espírito e vida. Fechando esse item 3, está aí de vermelho, né? E ele nos convida
para fazer o mesmo. Vós me chamais mestres e Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, disse Jesus, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Silas, Jesus, o mestre da humildade. Pastor, como se não bastasse, como diz lá em Filipenses 2, 7 para frente, se despojou da sua glória, né? Ele se humilhou em forma de homem. Então, a ação que Jesus fez, a demonstração foram didáticas, né? A ação de humildade dele, como leu aí, né? Sobre lavar os pés. Não usou só palavras, mas a atitude também. Usou a atitude também. Então, como não imitar a humildade de Jesus, o mestre de hoje imitar a sua humildade? Certa vez, o próprio Jesus expressou: aprendei de mim que sou manso, porque sou manso e humilde de coração. Muito bem. Então a humildade dele é expressa em todo, desde o seu nascimento, tudo imita, os mestres de hoje devem imitar esse excelentíssimo mestre. Por excelência. Muito bem. Ainda nesse ponto, eu quero trazer uma observação. Olha, é interessante que lá em Filipenses, minhas irmãs, 2,5 diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, sentimento de humildade. Então, observe que isso traz muitas lições para nós, como disse o Silas. E aí eu quero trazer para nós, para você que ensina, para você que deseja ser um educador, um ensinador, um docente, o mestre, minhas irmãs e meus irmãos, ou professor, precisa ter cuidado de não se considerar superior, né, ao pastor ou a quem quer que seja. Humildade, modéstia, sabedoria e equilíbrio são qualidades indispensáveis aos que são dotados por Deus do dom de mestre ou doutor, pois deles será requerido mais, como diz Tiago 3,1. Muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Silas, a síntese do top, por favor. Diz assim o top: Jesus, o mestre da Galileia, é reconhecido em o Novo Testamento tanto como mestre divino quanto mestre da humildade, de humildade. Muito bem, Silas. Agora passem para o segundo tópico, mas antes de passar para o segundo tópico, falemos um pouquinho, rapidinho aqui, exemplos da didática da pedagogia de Jesus. Pedagogia é a ciência que trata da educação, né? O maior pedagogo, o maior educador. Algum exemplo? Primeiro, ele conhecia a matéria que ensinava, ele dominava o conteúdo. Aqui é um exemplo para nós, viu, professores? Segundo exemplo, ele conhecia seus alunos, né, em todos os sentidos. Ele conhecia os seus alunos. Uma outra atitude, um outro exemplo da sua didática, da sua pedagogia, ele ensinava as verdades bíblicas de modo simples, claro, sem termos complicados nem difíceis. E por último, né, existem outros exemplos, mas por último, exemplo de mestre dos mestres, ele variava o método de ensino conforme a ocasião, né, ou tipo de ouvinte. Ora parábolas, ora perguntas, ora discursos, ora usava o método de preleção, leitura, enfim, ele foi de fato o mestre por excelência, não é, Silas? Verdade. E eu digo para vocês, desculpe, Silas, para os irmãos e irmãs que me ouvem, quem é pedagoga, quem é pedagogo, eu sou também educador, eu sei o que é isso. Ora, hoje as técnicas, as metodologias educacionais, as didáticas, digamos assim, nada disso enche os olhos quando é comparado com os métodos, com a prática, com a pedagogia de Jesus. Ele foi e será sempre o maior mestre. Podemos continuar, Silas? Vamos lá para frente. O segundo tópico tem como tema o ensino das escrituras na igreja do primeiro século. Agora vejamos como o exemplo do mestre foi seguido na igreja primitiva. 2.1, Silas, você pode ler para nós? Vamos lá então essa leitura. Uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as escrituras, a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Isso. Após a descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Tendo em vista a plena edificação da igreja
na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou, Isso. quer dizer, concedeu a alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre e doutor. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Muito bem. Né? Isso não significa, porém, que devemos descuidar da nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Isso aqui é bem importante, esse ponto aqui, irmãos, viu? Ok, Silas, maravilha. Eu queria fazer uma observação, Silas, esse ponto aqui é interessante, né? Está bem claro, está bem explicado, a lição está clara, irmãs. Eu quero que eu falo a irmãos e irmãs que conhecem a palavra, né? E observe, o mestre ou doutor, conforme Efésios 4:11, já foi para a revista, a lição diz claramente, é um dom de Deus para a igreja. E aqueles que são chamados para o ministério do ensino são orientados a desenvolverem o ministério. Lá em Romanos 12:7 diz, se é ensinar, se o seu dom é ensinar, qual é a recomendação de Paulo? Haja dedicação ao ensino. Pronto. Dedicação que tem a ver com o quê? Buscar entender, estudar, pesquisar e etc. 2.2, a doutrina dos apóstolos. Primeiro vimos aí que o ensinar é uma ordem de Jesus, né? É a ordem de Jesus. Isso aí é ponto pacífico. Agora vejamos a doutrina dos apóstolos. Vou ler aqui. O texto de Atos 2:4-12 informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aí está em vermelho na tela. A doutrina dos apóstolos, aqui referida, trata-se do conjunto de ensinos de Cristo ministrados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Silas, é com você. Meu irmão, a doutrina dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos, digamos assim, eles eram originais, né? Originais, né? Pois eles provaram e conheceram a fonte de ensino, Jesus mestre dos mestres. O ensino, o aprendizado, né? Isso. Que era o próprio Jesus, o doutor Jesus, né? Então, os seus ensinamentos eram com unção e conhecimento, principalmente depois da descida do Espírito Santo, né, pastor? Isso. A igreja crescia com a doutrina dos apóstolos, ela crescia, porque eles eram cheios do Espírito Santo, como diz aqui a lição anterior, esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Muito bem. Então, os discípulos tinham essa capacitação e ele desenvolveu na igreja primitiva e ensinou os seus outros apóstolos, os outros discípulos a ensinar como eles ensinaram. Muito bem. Então, aqui, como foi dito, o Silas disse, né? Observe, o ministério do mestre ou do ensino é o quê? É edificar o corpo de Cristo. Não com modismos ou novas revelações, mas pela palavra de Deus. Isso. Como fizeram os apóstolos no início, né? Eles ensinavam os ensinos com referente à pessoa de Jesus. Aí é a doutrina dos apóstolos. Em tempos de desvios gritantes, como os atuais, esse dom ministerial se faz urgente, minhas irmãs. Deus usa o ministério do mestre para trazer estabilidade e maturidade à igreja, levando-a a uma firmeza doutrinária capaz de resistir os tempos difíceis. Então, o dom, né, de ensinar, de mestre, é de grande valia nos dias atuais. Né? E Deus dota, né, homens. Você nota que o dom está dentro dos dons ministeriais. É importante que aquele que tem esse dom se dedique para a glória de Deus. Acho que é tranquilo, né, Silas? Tranquilo, é pacífico isso aí. Então, estamos no tópico 2, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Vimos a ordem de Jesus, né? Vimos agora a doutrina dos apóstolos, que os apóstolos colocaram em prática a ordem de Jesus, ensinando, orientando, instruindo o povo de Deus, nos princípios que Jesus mandou-os. E agora vejamos o 2.3, ensino persistente. Eu vou ler aqui, Silas. Diz aí, os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos dos lares. Falando aos anciãos de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se
como verdadeiro mestre que ensinava publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A estadia de Azul, Deus havia preparado homens para ensinar, levantado doutores na igreja em Antioquia. Fechando, verde, o Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres em sua igreja. Vivemos dias que este ministério nunca foi tão necessário. Silas, eu comentarei com você. Irmãos, a igreja apostólica nasceu forte, né? Nasceu bem forte já, sobre a orientação e operação do Espírito Santo. É verdade. Através dos apóstolos. Né? Aquele colegiado recebeu ensinos, né, de Jesus, tal, o mestre. Agora distribuíam esses conhecimentos, né, pastor, para os povos que eles evangelizavam. Isso. Ensinando em toda parte, de várias maneiras, inclusive nas casas. E tem mais um detalhe: ensinavam com autoridade e o conhecimento e unção do Espírito Santo. Esses 3 detalhes. Ele tinha conhecimento, tinha autoridade e tinha unção do Espírito Santo. Isso. Para a época ali, foi o suficiente para a igreja crescer. E hoje em dia, Silas, mais do que nunca necessitamos de homens e mulheres, de pessoas que se disponham a ensinar a palavra de Deus. Como é tão necessário? Dentro desse ponto, eu quero dizer ainda para os meus irmãos, olha, o mestre, como todos os outros dons ministeriais, o dom de mestre e o doutor, como todos os outros dons ministeriais, não deve negligenciar sua dependência do Espírito Santo. Aqui é um dom espiritual que Deus dota certos homens para o ministério do ensino. Então, o mestre dotado, o que é? É aquele que tem a capacidade de instruir claramente e comunicar o conhecimento da palavra de Deus. Portanto, é necessário que esses que assim, os que dizem ter o dom, busquem conhecer melhor as Escrituras, façam cursos teológicos e institutos bíblicos e se aperfeiçoem continuamente. É isso que Deus quer de nós, porque assim fazendo, teremos condições de fazer frente aos inúmeros ensinamentos heréticos que estão por aí. Silas, síntese do tópico 2, por favor. O síntese diz o seguinte: ensino da igreja do primeiro século foi ordenado por Jesus para os apóstolos ensinarem persistentemente. Então, ensinar o quê? A palavra de Deus, né? A palavra de Deus. Foi ensinado para eles, aprenderam, né, pastor? Então, vimos aí o tópico 2, né? Que é o ensino da Escritura do primeiro século, a ordem de Jesus, os discípulos, né? Botaram em prática, e vimos aí que era um ensinamento persistente, continuado, não é? E isso contribuiu para que a igreja se tornasse forte e poderosa diante dos embates com as falsas doutrinas e heresias. Agora passemos para o último tópico, que é a importância do dom ministerial de mestre. Qual é a importância? É óbvio, já vimos algo sobre a importância. Aqui vamos ampliar. Ciro, você pode ler para nós 3.1? Bom, 3.1, o último ponto da lição, da lição. A importância do dom ministerial de mestre. Uma necessidade urgente na igreja, perfeitamente. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à igreja mestres e é preciso que ela invista neles também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascarar os falsos ensinos. E esse, o que você quer dizer aí? Na verdade, pastor, a igreja pertence a Deus. E Ele quer o melhor para a sua igreja. Então, começando pela interpretação correta da Bíblia, o ensinamento bíblico, né? Assim tem que haver pessoas preparadas, vocacionadas para esse ministério. Quando a igreja dá importância ao dom ministerial, pastor, não é verdade? Vai ser uma igreja viva, uma igreja dinâmica, uma igreja madura, sabendo discernir o verdadeiro do falso. Muito bem. A recompensa
é dar valor ao ensino. A igreja tem que investir também, né, pastor? Muito bem. Interessante ser que nos tempos modernos, ou pós-modernos que nós estamos vivendo, mais do que nunca existe a necessidade de bons ensinadores, bons professores, né, na igreja. Há, por exemplo, questionamentos e problemas que não havia há alguns tempos atrás. Portanto, o mestre, o professor, o ensinador, não é? O educador cristão deve aprofundar-se nas ciências bíblicas, da exegese e da hermenêutica, sem jamais deixar de depender do Espírito Santo para capacitá-lo e dirigi-lo no preparo de estudos e sermões na exposição da palavra. Há vários tipos de estudo bíblico, viu, minhas irmãs, meus irmãos, conforme a necessidade da ocasião. Há o devocional, há o doutrinário, há o de treinamento, orientação. Então, há uma necessidade urgente de que aquele que tem o dom de ensinar se disponha para que o nome do Senhor seja glorificado. Muito bem. Agora vejamos, né, a responsabilidade de um discipulado contínuo. É óbvio que a responsabilidade pertence àquele que ensina. Eu vou ler aqui, 3.2. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Aí está de vermelho, né? Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Isto é, o aprendizado ele é contínuo. Aí de verde. Por isso, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. É um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado, quanto para quem está discipulando. Silas, observações. Pastor, na verdade, a responsabilidade do ensino, como fala aqui, tem que ser sadio, né? Isso. Pelo fato da pessoa aceitar Jesus, simplesmente, aceitar Jesus e ser batizado, não quer dizer que já amadureceu na fé. O amadurecimento ele vem aos poucos. Isso. Depois dessa etapa, digamos, do discipulado, o ensino tem que ser contínuo, não pode parar por ali. Então o crente vai se firmando, seus passos, e crescendo a cada dia sob os cuidados dos ensinadores e mestres da palavra de Deus, porque Deus deve ter, nessa igreja, vamos dizer uma igreja local, né? Deve ter pessoas assim que Deus adotou, que Deus deu capacidade, o Espírito Santo deu esse dom para ensinar. Então, vai dar conhecimento, vai esclarecer a palavra para esse irmão, discipulando, para crescer e amadurecer. É o crescer na graça e no conhecimento. Viu, mesmo? Para que isso ocorra, óbvio, tem que ter ensinadores, pessoas habilitadas, pessoas preparadas, pessoas que têm o dom, não é? E, obviamente, existem vários contextos em que o dom de ensino, minhas irmãs, meus irmãos, é utilizado. Quer ver exemplo? Aula da escola dominical. São contextos, estou falando aqui dos contextos que exigem que a pessoa tenha o dom de ensinar. Por exemplo, aula da escola dominical, escolas bíblicas, institutos teológicos, seminários, estudos bíblicos domiciliares. Então, o possuidor do dom pode ensinar indivíduos ou grupos. Portanto, os que recebem o dom de ensinar devem cooperar com a liderança da igreja na ministração de estudos valiosos para edificação, consolação e orientação do povo de Deus. Este é o papel, a responsabilidade, esta é a responsabilidade daquele que tem o dom de mestre. De mestre quer dizer de ensinar, de instruir, de educar. Podemos continuar, Silas? Sim. 3.3, estamos falando do tópico 3, a importância do dom ministerial. Vimos que é uma necessidade urgente, vimos que é responsabilidade de quem tem o dom de ensinar, é responsabilidade de ensinar os novos convertidos e a todos, para que todos cresçam e alcancem a estatura, como diz lá Efésios 4:11. Agora, quais são os requisitos, Silas? Existem requisitos para as pessoas que desejam ensinar? Isso. Requisitos necessários ao mestre. Você pode ler para nós? É verdade. Diz assim, os requisitos necessários aos mestres. Isso. Apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com dom ministerial de mestre em nossa época. Qual é o primeiro, Silas? Primeiro A, um salvo em Cristo. Não pode haver dúvida quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado
para o ministério do ensino. Aí tem o Timóteo 2, 10, 13. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensina. Meu Deus. Assim, não há verdadeira verdade nem firmeza nelas, né? Aí vem o ponto B, hábito de ler. Olha só que importante. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lemos, né? Com certeza. Lemos. O hábito de leitura era levado a sério no ministério dos apóstolos Paulo. Muito bem. O preparo intelectual, importante também. A igreja, a Bíblia, é o instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando esse livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas, exegéticas, etc., para não fazer apelações fantasiosas apresentadas como exposição da palavra de Deus. Aí vem o último entre tantos, né? O comentarista colocou aqui 4. Um coração em chamas. Isso. Olha só. Martin Lloyd Jones dizia que a verdadeira pregação era teológica em fogo, teologia em fogo. É vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para preparar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias, e isto apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonados. E aí, Cecília, quais são os... Pastor, na realidade, os requisitos são bastantes. São bastante. Né? Aí vem esse requisito. Ele tem que ter o primeiro item, ele tem que ter convicção, um salvo convicto. Ele tem convicção naquilo que está ensinando. Aí vem o outro B. A leitura traz um grande conhecimento, abre a mente da pessoa, isso. A leitura, né, pastor? Aí vem um preparo intelectual, que vai acrescentar ao ensinador conhecimento diversificado e cultural, né, nesse ponto. Aí vem o D, por último, né, que é quase impossível uma pessoa bem preparada e chamada pelo Espírito Santo que não venha desenvolver e ter um coração em chama cheio do Espírito Santo, ensinar com fogo. Muito bem. Está trabalhando com a palavra santa de Deus. Muito bem, Cecília. E é interessante o que o Cecília colocou, e eu queria trazer uma observação, minhas irmãs e meus irmãos. Escute, o professor, o mestre, deve ser um obreiro aprovado por Deus. Como Paulo diz em 2 Timóteo 2,15. O que Paulo diz lá? Diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar. Aí, olha o detalhe, que maneja bem a palavra da verdade. O mestre deve conhecer, deve manejar bem a palavra, para poder preparar estudos, mensagens e reflexões a serem compartilhadas, verbalmente ou escrita, para a edificação da igreja. Portanto, o mestre deve ser apto para ensinar, conforme 1 Timóteo 3,2, 2 Timóteo 2,24. A atividade, minhas irmãs e meus irmãos, primordial do mestre, do professor, é cuidar do ensino fundamentado na palavra de Deus. E a Bíblia, já falamos, eu vou repetir. A Bíblia diz em Romanos 12:7, se o teu dom, se o meu dom, se o nosso dom é ensinar, qual é a recomendação? Haja dedicação ao ensino. E aí eu quero trazer algumas dicas, né? Primeiro passo, né? Alguns pontos importantes para que alguns requisitos importantes para quem deseja desempenhar bem a função de mestre. Primeiro, seja um leitor persistente da Bíblia Sagrada. Segundo, seja um leitor de bons livros, né? De estudo bíblico, de revistas, jornais periódicos, cristãos ou não. Observe, os bons livros não substituem a Bíblia, mas quando são escritos por homens de Deus, são excelentes auxílios no preparo de estudos e mensagens. Terceiro, procure conhecer versões variadas da Bíblia. Outra dica, utilize dicionários, concordância, enciclopédia. Mas, acima de tudo, outra dica, para quem realmente deseja desempenhar afinco e com equilíbrio o ofício de mestre, de ensinar.
tenha preparo teológico. Observe, minhas irmãs, conforme Efésios 4:11, o dom ministerial de mestre ou doutor é dado por Jesus a alguns. Contudo, viu, Silas? O preparo teológico, o preparo acadêmico é por nossa conta. Ok? O dom que Jesus dá o dom para certos homens, certas pessoas. Agora, o preparo teológico, o preparo acadêmico, o preparo docente é por nossa conta. Observe, um curso teológico de boa qualidade dá uma visão ampla do estudo sistemático da palavra de Deus. Além disso, você vai conhecer o quê? A teologia sistemática, suas divisões, hermenêutica, homilética, história da igreja, geografia, ética, enfim, a própria didática, a psicologia da educação e etc. Tá bom? Então, a Bíblia diz, examinai tudo, retende o bem. Então, meu irmão, aqui estão alguns quesitos aqui. Quem se dispõe a ensinar? Ah, Deus me deu o dom de mestre ou de ensinar. Deu, minha irmã, meu irmão. Então, agora, se prepare. Vai atrás. Se prepare. Não é? Faça a diferença. Lá diz, procura apresentar. O que tem hoje em dia, Silas, é que muitas pessoas dizem que tem um dom, mas não se preparam. Ah, mas eu tenho um dom, o Espírito Santo vai me revelar. Não. Não existe isso, não. O Espírito Santo, viu, querida irmã, querido irmão, querido professor que passa essa EBD nesse dia abençoado, dia 6/6. O professor, né, o Espírito Santo fará você lembrar daquilo que você leu, estudou, pesquisou. Então, se prepare, são requisitos essenciais. E seja humilde. Seja humilde. Cira, você pode fazer a síntese do tópico 3? Vamos lá, então, a síntese do tópico, né? Fechando aqui a lição. O dom ministerial de mestre é uma necessidade para a igreja local e uma responsabilidade para um discipulado permanente. Permanente, continuado. É uma honra, é um privilégio ser útil na área do ensino na casa do Senhor. Agora, estamos chegando ao término. Vimos nessa lição, no primeiro tópico, Jesus, o mestre por excelência. Ele é o nosso paradigma, ele é o nosso modelo, ele é o mestre mor por excelência. Repito, a pedagogia, a didática, a metodologia usada por Jesus, né, antes, desculpe a sinceridade, antes da psicologia surgir, antes do século XIX, ou antes das ciências modernas que diz respeito à pedagogia, à didática, né, às teorias, etc., as diversas metodologias atuais da educação, tudo isso, não é? Se formos olhar aos métodos de Jesus, tudo isso não se compara com a metodologia do mestre por excelência. Então, Jesus é o mestre por excelência. Vimos no segundo tópico, não é? O ensino das escrituras da igreja primitiva, que os discípulos seguiram a ordem de Jesus, puseram em prática e a igreja foi abençoada. E por último, vimos no terceiro tópico a importância, né? A necessidade é urgente que as pessoas se dispõem a ensinar, é urgente o discipulado e também é urgente que aqueles que querem ensinar ou que dizem ter o dom se preparem para fazer o melhor para Deus. Silas, agora passemos para a conclusão. Né? O senhor pode concluir, por favor? A conclusão diz o seguinte, para ler a conclusão, né, pastor? Isso, conclusão. A conclusão é o seguinte, é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Isso. Não é verdade que necessariamente ele esfriaria na fé sem estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio, né, pastor? Dos apóstolos no Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado do que ele, né? Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. Só um pouquinho, Cira. Cira, irmãs e irmãos, sabe por que Paulo foi extremamente usado por Deus? Porque ele estava preparado para a obra que Deus tinha na vida dele. Minha irmã, meu irmão, quer ser usado na área do ensino? Prepara-te. Continue, Ciro. Obrigado. Então, olha só. É disso que as nossas igrejas precisam. Homens cheios do Espírito Santo, mas do mesmo modo com a mente iluminada para responder com mansidão, temor, a razão da nossa esperança.
É estudar, né, pastor? Estar preparado, né? Uma observação sobre essa Olha, coisa. pastor, realmente houve épocas, né, em que os crentes eram chamados até pejorativamente crentinhos, Crentinho. né? Indoutos, que não sabem estudar, atrasados, etc, etc. Depois responsável. O que não é verdade, né, pastor? Por hoje, agora, equivocado, de estudar, afastaria ou esfriaria a pessoa da fé jamais, né? O que não é verdade. O conhecimento, irmão, ele abre a mente, ele faz toda a diferença, o conhecimento. Isso. Olha, a Bíblia diz, olha, estudamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Quer dizer, aceitei Jesus, pronto, parei agora, vou só esperar a vinda de Jesus chegar. Não. É verdade. Você tem que estudar, tem que compreender, tem que ir atrás, correr atrás de conhecimento, né, pastor? Muito bem. Eu quero concluir minhas palavras aqui dizendo o seguinte: minhas irmãs, meus irmãos e Silas, o dom ministerial de mestre ou doutor, conforme Efésios 4:11, escute, ao lado dos outros dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista e pastor, é de fundamental importância para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Os mestres, portanto, ou os professores, ou os que ensinam, precisam saber que são passíveis também de ensino. Não deve achar que já sabem tudo. Conforme 1 Coríntios 13:9, conhecemos em parte, pois, por isso ninguém deve gabar-se do conhecimento bíblico-teológico ou secular que detém. Não existe, não existe ninguém que conhece tudo. O conhecimento, ele é amplo. E, o exemplo, Apolo. Apolo era um mestre, um pregador erudito, conforme Atos 8:26. Porém, quando Priscila e Áquila, ao ouvi-lo, entenderam que Apolo precisava ser corrigido em algumas áreas. E Apolo, então, levou Áquila e Priscila, levaram Apolo e ensinaram, instruíram. Agora, um detalhe, Apolo, mesmo sendo erudito, professor, mestre, ele foi humilde e se dispôs a aprender. Eu quero concluir dizendo: o mestre fiel a Cristo colocará seu dom à disposição da igreja com muita humildade. Sejamos humildes. Ainda nesse ponto, Silas, é interessante, Poderá o pastor, por exemplo, o pastor da igreja, muitos pastores têm o dom de mestre, Tem pastores que não têm o dom de mestre. Então, aqui, esse dom aqui ministerial, pode ser um pastor, pode ser alguém que é um evangelista, é um dom que Deus dá a quem Ele quiser, para a glória dele. Silas, estamos chegando ao término. É verdade. E aí é com você, Silas. Bem, irmãos, graças a Deus chegamos a mais uma edição da Escola Bíblica Dominical. Esperamos que os irmãos tenham trazer algum proveito sobre esse ensino. Isso. E olha só, para domingo que vem, que é o dia 13... Dia 13, né? 13 de julho, meu Deus, já estamos chegando... Estamos passando a metade do ano. Muito rapidamente, né? Então, a lição número 13 tem o título, presbítero, bispo ou ancião. Aqui vai trazer um esclarecimento, irmão, sobre esses personagens aqui, nesses títulos que a igreja detinha e que hoje a igreja se adaptou, a igreja correu. Então, vamos frequentar a escola dominical no próximo domingo. Estude sua lição, lição número 11, o presbítero, bispo ou ancião. Então, nós vamos lá encerrar o trabalho de hoje. Agradeço aos nossos irmãos de casa. Tenha um bom domingo e um bom almoço na presença de Deus. Tenha um dia todo hoje na companhia de Deus. Isso, muito bem. O pastor Isidro, ele vai dar as considerações finais, fazer oração pelos aniversariantes, pelos enfermos. E assim nós encerramos o domingo. Muito bem. Antes, eu quero apenas fazer aqui um pequeno merchandising. Olha, você que deseja se preparar para ser um professor dominical, ser um ensinador, alguém que entende que tem um chamado na área do ensino e que precisa de um preparo maior, procure-nos. O IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília, anexo aqui, 3º andar, vai passar aí no finalzinho aí, um pequeno vídeo, com todas as informações. Nós temos o curso de teologia, curso de educação religiosa, para prepará-los, tá bom? Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, vamos orar por aqueles que fizeram aniversários, que obviamente estão enfermos, Primeiro vamos orar pelos aniversariantes, depois orar pelos enfermos. Pai Santo, neste momento, pedimos pelos irmãos que durante a semana e de hoje fizeram aniversário, estão ficando mais experientes. Pai, conceda saúde física, emocional e espiritual, guarda os livros e protege em todos os sentidos. Também aqueles, Pai, que estão enfermos, doentes, ou que estão no hospital, ou que estão em casa, meu Deus,
entra com providência, cuida deles, abençoa, ajuda-os, cura-os, Senhor, seja feita a tua vontade. Tu és o Senhor que pode todas as coisas. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Silas, não devamos esquecer que hoje às 8 horas, um grande culto. É o primeiro domingo do culto, né? O primeiro domingo. É culto de missões. É o primeiro domingo. O primeiro domingo, culto de missões mesmo. Hoje, dia 6, né? Dia 6. Isso. Então, louvor, adoração, pregação, oração. Venha, você não pode vir. Acesse a DEB TV e você vai estar participando, recebendo a bênção de Deus. Mas se puder vir, venha, que temos hoje aqui. Temos espaço à vontade, né? E vamos agora ministrar a bênção apostólica e estaremos terminando com isso. Pai Santo, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos hoje e sempre. Amém. A Deb, a promessa é para nós e nossos filhos. E a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Um bom domingo para todos. Que Deus, até a próxima. Deus abençoe a todas e a todos. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 61 3573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília.